Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 6 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos no ano de 1860, estamos finalizando já o mês de dezembro de 1860. Hoje nós vamos ler mais uma mensagem. É do Alfred, é isso? Isso. Do Alfred. Então vamos envolver as nossas amigas. Quem conduz o trabalho é a Aramita e a Carlinha. Vamos solicitar para a nossa irmã Aramita fazer nossa prece de gratidão. Graças te damos, Mestre Jesus, pela oportunidade do encontro, do estudo e do trabalho. Ajuda-nos que possamos estar de corpo e alma aqui neste estudo para aprendermos as lições que o Allan Kardec tão maravilhosamente codificou, juntou, compilou e pôde chegar até hoje, mais de século para frente até nós. Então ajuda-nos que possamos valorizar esse esforço, esse trabalho, que possamos meditar sobre essas lições e principalmente que possamos agir conforme as lições, os aprendizados que aprendemos. E ajuda-nos a ficarmos contigo, porque sabemos que tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, hoje, Alfred de Musset. Alfred Louis Charles de Musset nasceu em 11 de dezembro de 1810 e desencarnou em 2 de maio de 1857, aos 46 anos. Foi poeta, novelista e dramaturgo francês. Foi um dos expoentes mais conhecidos do período literário conhecido como romantismo. Então, era um poeta famoso. Médio, senhorita Eugênia. Na sessão da sociedade do dia 23 de novembro, um espírito comunicou-se espontaneamente escrevendo o seguinte: como desejo, antes de tudo, vos ser agradável, pergunto de que tema quereis que eu trate. Se tiverdes um assunto, perguntai. Enfim, senhores, sou sempre o vosso dedicado Alfred de Musset. Ou seja, foi conterrâneo de Kardec, né? Desencarnou em 1857, né? Sim. Foi alguém conhecido, né? Sendo vossa visita imprevista, não temos um assunto preparado. Pedimos, pois, que vos digneis de tratar à vossa escolha. Seja qual for, ficaremos muito reconhecidos. Tendes razão. Sim, porque meu espírito em particular, e nós todos em geral, conhecemos melhor as vossas necessidades e melhor podemos escolher as comunicações do que faríeis vós mesmos. De que vou tratar? Sinto-me assaz embaraçado em meio a tantos assuntos interessantes. Sinto-me muito embaraçada em meio a tantos assuntos interessantes. Comecemos por falar daqueles que desejam ardentemente ser espíritas, mas que parecem recuar diante do que julgam uma apostasia. Apostasia é a renúncia de uma religião ou crença. Então, ele fala eles ficam embaraçados para renunciar a uma religião. Falemos, pois, para os que recuariam ante a ideia de se acharem em contradições com o catolicismo. Ouvi bem, digo catolicismo e não cristianismo. É interessante que ele faz essa divisão, catolicismo e cristianismo, porque o cristianismo, Cristo não instituiu ritos, não instituiu sacramentos, não instituiu nada disso. E o catolicismo, ele tem tudo isso, tem ritos, tem sacramentos. Então, por isso que ele está dizendo, ouvi bem, digo catolicismo e não cristianismo. Temeis renegar a fé de vossos pais? Erro.
Pois vossos pais, os primeiros, os que fundaram essa religião sublime em sua origem, eram mais espíritas do que vós. Pregavam a mesma doutrina que hoje vos ensinam. E quem diz espiritismo como vossa religião, diz caridade, bondade, esquecimento e perdão das injúrias. Como o catolicismo, ele vos ensina a abnegação de si mesmo. Podeis, pois, consciências timoratas, reuni-los e vir, sem escrúpulos, sentar-vos a esta mesa e conversar com os seres de quem sentis saudades. Então, ele chama, podeis vir consciências medrosas, que vocês podem vir se reunir e fazer uma sessão espírita para falar com os seres que vocês sentem saudade, que isso não tem nada contra os pais da religião. De contra a religião dos pais, né? Porque os pais, o cristianismo original tinha todas essas, né? O primitivo tinha toda a comunicação com os espíritos. A gente vê na obra Paulo Estevam, lembra que lá na igreja de Antioquia tinha inclusive a voz direta. Uhum. E quando é que parou a voz direta, que a gente chama de pneumatofonia, que é sem não usa um aparelho, um fonador, né? Aparece aquela voz no local. Exatamente, quando eles começaram a dividir, a discutir em torno da circuncisão. Então, quando eles começaram a dividir, um grupo acreditava que tinha que fazer a circuncisão, que seria a união do homem com Deus, e outros grupos diziam, não precisa fazer a circuncisão. Quando começou essa discussão na igreja de Antioquia, a partir daquele momento parou a voz direta, as vozes diretas, mas havia sim as reuniões que se conversavam com os espíritos. A gente vai ver isso com Sócrates, 500 a.C., né? Quando ele falava no meu daimon, não é verdade? E quando eles iam em busca dos oráculos. Então eram outros nomes, o Kardec passou a chamar de médio, mas na época se chamava de pitões e pitonisas, não é verdade? E é por isso que ele fala que os pais deles eram muito mais espíritas do que hoje o que estão ensinando, né? Como vossos pais, sede caridosos, bons, compassivos, e no fim da estrada tereis todos o mesmo lugar. No fim do caminho, a balança que pesará vossas ações terá os mesmos pesos e a obra o mesmo valor. Vinde sem temor, eu vos peço. Vinde, mulheres graciosas, com o coração cheio de ilusões. Vinde aqui, e estas serão substituídas por realidades mais belas e mais radiosas, as ilusões. Vinde, esposas de coração duro, que sofreis a vossa aridez. Aqui está a água que amolece a rocha e estanca a sede. Vinde, mulheres amantes, que em toda a vossa vida aspirais à felicidade, que medis a profundidade de vosso coração e desesperais de preenchê-la. Vinde, mulher de inteligência ávida, vinde. Aqui a ciência corre clara e pura. Vinde beber nesta fonte que rejuvenesce. E vós, velhos, que vos curvais, vinde e rireis na face de toda essa juventude que vos desdenha, porque para vós se abrem as portas do santuário. Para vós, o nascimento vai recomeçar e trazer a felicidade de vossos primeiros anos. Vinde, e nós vos faremos ver os irmãos que vos estendem os braços e vos esperam. Vinde, pois, todos, porque para todos há consolações. Vede que me presto de boa vontade, disponde de mim e me dareis prazer. E é legal que ele chama, né? Ele começa a chamar, ele não chama vinde homens, né? Por que ele chama vinde mulheres? Porque a mulher era relegada, né? Sempre a mulher era, mesmo no século XIX, ainda assim a mulher era relegada a segundo plano, a mulher era submissa ao homem, e ele chama a mulher, né? A mulher com ilusão, a mulher que é amante, a mulher de inteligência. E aí depois ele chama quem? Outros que são relegados, os idosos, os velhos. E ele diz, olha, a velhice não é o fim,
é o fim de uma etapa, mas outra vai começar. Já vai ter um renascimento, uma outra vida. Então, ele dá esperança, que tem esperança para todos. E há consolações para todos. No século XVIII, a meta socialmente esperada para a mulher era uma vida dedicada à casa, ao marido e aos filhos. As atividades intelectuais eram restritas aos homens. Aproveitando a boa vontade do espírito Alfred de Musset, foram-lhe dirigidas as seguintes perguntas. Qual será a influência da poesia no espiritismo? A poesia é o bálsamo que se aplica sobre as chagas. A poesia foi dada aos homens como maná celeste, e todos os poetas são médiuns que Deus enviou à terra para regenerar um pouco o seu povo e não deixar que se embruteçam completamente. Pois o que haverá de mais belo, que mais fale a alma que a poesia? Olha, uma exaltação à poesia. Me lembrei do nosso livro infantil. Maricota, história de Maricota. História de Maricota, que é de Casimiro Cunha, e são Versos, né? Poesia. Segunda pergunta. A pintura, a escultura, a arquitetura, a poesia foram sucessivamente influenciadas pelas ideias pagãs e cristãs. Podeis dizer se, depois da arte pagã e cristã, haverá um dia a arte espírita? Fazeis uma pergunta que se responde por si mesma. O verme é verme, torna-se bicho da seda, depois borboleta. Que há de mais etéreo, de mais gracioso que uma borboleta? Pois bem, a arte pagã é o verme, a arte cristã, o casulo, a arte espírita será a borboleta. A respeito, vide o artigo anterior sobre a arte pagã, a arte cristã e a arte espírita, que a gente viu E já comentou sobre e já isso. comentou. Bastante, né? E vale a pena sempre tudo que girou nesses últimos anos em torno da vida após a morte foi sucesso. A nível de filmes, teatro, novelas. Então nós temos Os Outros, Sexto Sentido, Ghost. Tivemos a novela aqui, A Viagem. Está passando pela 1000ª vez aquele Almas Gêmeas. E é um sucesso, por isso que se repete tanto. Então, tudo que se fala de mundo espiritual, de vida após a morte. Hoje nós temos até a Mônica, né? O gibi da Mônica, também já falando de mundo espiritual. Então, nós temos a minha irmã, eu não assisto séries, gente, né? Porque realmente eu não tenho tempo. Me perdoe, mas não dá tempo. Mas a minha irmã me comentou, a minha irmã tem a honra de ter tempo para assistir série, né? Ela disse, mano, eu estou assistindo uma série que eles falam na outra vida, até a outra vida. Então, ele não usa o termo reencarnação, o termo, mas o conceito é o mesmo. Então, a gente percebe, eu acho que é uma série oriental, acredito. Então, a gente percebe que isso está tomando um corpo cada vez maior. Né? Pergunta número 3. Qual a influência da mulher no século XIX? E tem uma nota. Esta pergunta foi feita por um jovem estranho à sociedade. Vou fazer esse tipo de pergunta. Resposta. É o progresso. E é um jovem quem faz a pergunta. Magnífico. Eu mesmo seria muito amador para não deixar de responder e estou certo de que todos o desejam também. É ótimo, despachado, né? É o progresso. A influência da mulher no século XIX. Acreditais que ela tenha esperado esta época para que continueis a dominá-la, pobres e fracos homens que sois? Se tentastes aviltá-la, foi porque a temíeis. Se tentastes abafar a sua inteligência, foi porque receastes a sua influência. Somente em seu coração não pudestes opor barreiras. E, como o coração é o presente que Deus lhe deu em particular, continuou o Senhor e soberano. Mas eis que a mulher também se faz borboleta. Ela quer sair de seu casulo, quer reconquistar seus direitos divinos, como aquela, lança-se na atmosfera e dir-se-ia que respira o ar em seu justo valor.
Não julgueis que eu as queira transformar em eruditas, letradas, poetisas. Não, mas eu querem aqui, no mundo em que habito, que aquela que deve elevar a humanidade seja digna de seu papel, que aquela que deve formar os homens comece a se conhecer a si mesma, e para lhes infiltrar desde tenra idade o amor do belo, do grande, do justo, é necessário que ela possua esse amor num grau superior. É preciso que o compreenda. Se o agente educador por excelência for reduzido ao estado de nulidade, a sociedade vacilará. É o que deveis compreender no século XIX. Olha, o agente educador, quem é? Palmas à mãe. Olha como ele começa a falar. Palmas para você. Palmas para você. E a gente começa a imaginar a mulher trabalhando profissionalmente, adquirindo. Ele disse assim, o trabalho muito maior da mulher, qual é? É o trabalho de educadora. No dia que a gente entender isso, né? Vocês sabiam que hoje a terceira causa de morte entre os jovens de 16 e 26 anos, 27, é o suicídio? Terceira causa de morte no nosso planeta. Então, a gente ainda não percebeu que a nossa quando a mulher saiu e abandonou lá terceiros, isso trouxe um mal muito grande. Chegar em casa e não ver mãe não é fácil, principalmente para uma criança. Então, imagina, nós temos hoje muitos jovens que viveram isso e muitas crianças que ainda vivem, né, a ausência da mãe. Porque, além dessa ausência, às vezes a mãe não sabe nem compensar. Porque quando chega, eu estou morta de cansada, sai daqui, deixa eu dormir. Sai de novo e final de semana acaba indo fazer suas coisas e a criança fica muito vazia. Tem mães que conseguem se desdobrar, além do trabalho profissional, por uma necessidade, porque muitas vezes a mulher acaba sendo provedor do lar, mas ela sabe compensar, ela busca estar próximo, ela aproveita todos os momentos, ela realmente se anula para a vida profissional e para a vida doméstica. Então, o final de semana é direcionado para os filhos. Quando chega em casa, a direção é para o filho. Você imagina que nós temos mulheres que ela passa o dia inteiro fora e à noite ela emenda para a academia. Então, que horas ela vai ver o filho? E olha, gente, mãe faz falta dentro de casa. E como vai? É impressionante o vínculo de um filho. Nós já fomos filhos. Nós sabemos disso. E ele fala que, nesse ponto, é preciso buscar o equilíbrio, né? Porque nós estamos no século XIX, onde a mulher era presa dentro de casa, e aí ele diz, o agente educador não pode ficar reduzido ao estado de nulidade. Muitas mulheres não sabem nem ler e escrever. Era comum no século XVIII e XIX, era corrente dizer que mulher não precisava saber ler e escrever, isso era coisa de homem. Sim. Então, é preciso buscar esse equilíbrio, nem a nulidade e nem a ausência. Há que se fazer um equilíbrio. E a gente, geralmente, quando a gente tem o pêndulo, quando ele perde o equilíbrio, ele vai de um ponto, aí quando ele volta com muita força, ele vai para o outro ponto. Então, ele precisa de um tempo até chegar no equilíbrio, que é o meio. Então, nós ainda estamos ainda na busca desse equilíbrio, né? Que ele fala que tem tudo isso que a gente precisa se educar, precisa buscar, mas precisa também não esquecer, como falou a tia, desse agente educador. Próxima mensagem. Intuição da vida futura. Médium, senhorita Eugênio. Tem uma nota. A médium escreve num caderno antigo que antes servira a outro médium, no qual se achava uma comunicação escrita há muito tempo, assinada por Delfine de Girardin. Tal circunstância explica o início da comunicação seguinte. Delfine de Grey, depois ela, por casamento, Delfine de Girardin. Nasceu em 24 de janeiro de 1804 e desencarnou em 29 de junho de 1855, aos 51 anos. Escritora francesa, casou-se em 1831 com o jornalista e político
Émile de Girardin. Madame Girardin exerceu influência pessoal considerável na sociedade literária contemporânea e em sua sala de estar costumavam ser encontrados Théophile Gautier, Honoré de Balzac, Alfred de Musset e Victor Hugo. Suas obras coletadas foram publicadas em 6 volumes, entre 1860 e 1861. E também ela que assina no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 24, a desgraça real. E a comunicação começa assim: encontro traçado justamente o meu nome e ele me servirá de assinatura antes de haver começado. Quero falar aqui a todos em geral e vos provar que sois espiritualistas. Por isso, basta que me dirija ao vosso raciocínio. Que ireis fazer num cemitério no dia 1º de novembro, desde que ele não conserva senão os despojos dos seres que perdestes? Por que perder tempo em levar-lhes um buquê de flores, um pensamento de amizade e uma doce lembrança? Por que evocar a sua memória se eles não vivem mais? Por que derramar lágrimas e lhes pedir que as enxuguem ou que vos levem com eles? Respondei, vós todos que dizeis, porque os que não dizem em voz alta pensam baixinho. Que dizeis? A matéria é a única coisa que existe em nós, depois de nós, nada. Dizei, não estáis em desacordo convosco mesmo? Mas rejubilai-vos, pois tendes mais fé do que imaginais. Deus, que vos criou imperfeitos, quis vos dar confiança, malgrado vosso, e sem querer compreender, sem disso ter consciência, falais a esses seres queridos, pedi-lhes que cheirem as flores que lhe ofertais, implorai-lhes amizade e proteção. Mãe, chamas a tua filha de anjo e lhe pedes prece. Filha, pedes a proteção de tua mãe e os seus conselhos. Muitos entre vós dizem, sinto no coração a verdade do que dizeis, mas estava em desacordo com o que os meus pais me ensinaram. E, espíritos timoratos que sois, temerosos, medrosos, vos fechais em vossa ignorância. Agi, pois, sem medo, porquanto a fé espírita está de acordo com todas as religiões, desde que diz o que todas repetem: amor, caridade, humildade. Vede que se isto só resulta de vossa hesitação, deveis crer. Delfine de Girardin. Então, e ela fala disso, Do mês de novembro, né? Do mês de novembro, que se a pessoa, ela diz, vou provar que vocês são espiritualistas, que vocês não são nada de materialista. Por que vocês vão no cemitério no dia de finados? Botar flores, conversar, pedir conselho, dizer que se lembra, ou até pedir me leva. Se é um nada, vai levar para onde? Né? Então ela diz, vocês acreditam, vocês sabem. Não falam alto, mas pensam baixinho. Tem os que não falam alto, mas pensam baixinho. Então todos vós, né? Aí ele diz que é para a gente, mas rejubilai-vos, né? Então, ou seja, fiquem alegres que vocês têm mais fé do que vocês imaginam. Então, que isso é para continuar. E que ele diz que a gente tem espíritos temerosos, que é para a gente agir, pois, sem medo, e a fé espírita está de acordo com todas as religiões. Todas as religiões, elas não pregam amor, caridade, humildade, fazer o bem ao próximo. Então, que não tem nada para que ter medo e nem ficar atacando, que muitos ficavam nessa época, né? E que o ser humano é assim mesmo, né? A gente faz umas coisas, diz outras e nem se toca do que faz e o que fala são discursos diferentes, né? Então, vamos ficar atentos. Observação. A contradição de que fala o espírito no começo é vista a cada instante entre as próprias pessoas que mais fortemente negam a vida futura. Se tudo acabasse com a vida corpórea,
de que serviria, com efeito, a comemoração dos seres que choramos se eles não nos ouvem mais? Falaram-nos de um Senhor imbuído ao último ponto das ideias materialistas mais absolutas. Acaba de perder o filho único e o pesar que sentiu foi tal que queria suicidar-se para ir juntar-se a ele. Ora, para ir juntar-se a quem? Aos ossos que não são mais ele, porque os ossos não pensam. E assim finalizamos nosso estudo de hoje com as mensagens para pensar no que fazemos e falamos, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus essa oportunidade de encontro, de estudo, e aos amigos espirituais que nos intuem e nos inspiram. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Que assim seja.